Olá, pessoal! Chegamos na nossa segunda videoaula. Essa nossa videoaula ela será dividida em 3 temas, assim como estão os materiais de referência e o nosso segundo fórum de discussão. O primeiro tema nós vamos tratar sobre as forças, tipos de forças dentro aí das leis de Newton. Então, são aplicações das leis de Newton. Vamos falar num segundo momento, sobre energia e sua conservação. Então, a principal forma de energia que a gente vai tratar aqui é a energia mecânica, tá? Mas também vamos citar outros exemplos, né, e outras formas de energia. Num terceiro momento, nós vamos falar sobre fluidos, tá certo? Tanto a parte dos fluidos em repouso, quanto os fluidos em movimento. Então, para a gente iniciar a nossa primeira parte, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material de referência. O nosso material de referência, na verdade, nós temos 3 materiais de referência, um relacionado a cada parte, né, a cada assunto tratado aqui nessa videoaula. Então, como eu disse, né, o primeiro assunto são as forças da dinâmica, né, são alguns tipos de forças, e nesse material de referência a gente trata, né, desses 5 tipos de forças aqui, né, força peso, normal, tração, elástica e atrito. Eu vou dar uma passada rápida, né, nesse material. O nosso fórum de discussão, ele tem também 3 partes, tá? Então, na primeira parte, nós temos algumas questões, né, relacionadas a esses tipos de forças, tá certo? Então, a primeira força, chamada de força peso, né, é a força gravitacional. Então, imagina que a gente tem aqui um corpo qualquer, esse corpo tem massa m, ele é atraído, né, gravitacionalmente pela Terra, pelo planeta Terra. Então, nós representamos a força que a Terra faz sobre esse corpo de massa m com esse vetorzinho vermelho aqui, ó, vertical para baixo. Então, nós chamamos de vetor P, que significa vetor força-peso. E qual é o valor dessa força? O valor dessa força é dado pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a nível do mar, né, aqui na Terra, ela está por volta aí de 9,8, né, metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, nós representamos a força peso, né, em algumas situações. Então, observe que em qualquer situação, a força peso é sempre vertical para baixo. Força, pessoal, é uma grandeza vetorial. Então, além do valor, ela tem direção e sentido, tá? Então, a direção é vertical e o sentido para baixo, tá? Então, a força peso tem sempre essas características aqui, né? Força vertical para baixo. Outro tipo de força é a força normal, tá? Quando que a força normal aparece? Quando o corpo está apoiado numa superfície, tá? Então, toda vez que ele estiver apoiado, né, esse corpo exerce uma força na superfície e a superfície exerce uma força de reação. Então, a força normal é essa reação da superfície, né? Nada mais é que uma consequência da terceira lei de Newton, lembra? Das leis de Newton que nós vimos na nossa primeira parte da disciplina? Então, na terceira lei de Newton, nós temos a lei da ação e reação, tá certo? E a força normal é uma força de reação. Então, quando nós apoiamos um corpo na superfície, né, a superfície exerce, né, reage exercendo uma força sobre esse corpo. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, é o que nós temos aqui, né?
o vetor força normal aqui, ó, formando 90 graus com essa superfície horizontal. Observe o que acontece quando a superfície é inclinada. Olha só, o peso continua vertical para baixo, mas a força normal, ela continua fazendo 90 graus com a superfície. Aqui nós temos um caso, né, que a superfície é vertical. Então, a força normal vai estar na horizontal. Então, aqui, ó, a direção perpendicular à superfície, sempre fazendo 90 graus, e o sentido para o interior do corpo que atua. Beleza? Então, a força de reação normal, ela aparece quando o corpo está apoiado, tá certo? Então, como é um par ação e reação, o valor da força normal depende da força de ação, né? Então, quanto mais força eu exerço na superfície, maior a força de reação normal, beleza? Um outro tipo de força é a força de tração. Essa força de tração, ela aparece em cabos, fios, cordas, barbantes, tá certo? E ela tá sempre, ó, mantendo esses objetos esticados, tá certo? A força de tração, ela é um vetor que está na direção dessa corda, desse fio, desse barbante, tá certo? E observe que, no caso da tração, o fio ou a corda, ou o barbante, ou o cabo, né? Ele não estica, tá? Então, a gente supõe, né, que não existe deformação no objeto. Ele só estica, ele mantém tensionado, esticado, tá certo? Nós temos algumas questões, né, que vocês podem ler e depois nós temos a resolução dessas questões, tá certo? Aqui nós temos a resolução através de 2 métodos, e aí vocês podem ler com calma, né? E tentar entender, né, o que está acontecendo. Então, todas essas questões, pessoal, inclusive as que estão lá no fórum, né, a gente resolve através de 2 passos. A primeira coisa que a gente faz é representar todas as forças que atuam em cada objeto. Então, você vai colocar, se tiver, você vai colocar a força peso, você vai colocar a força normal, se tiver, você vai colocar a força de tração, se tiver, tá certo? Nas direções corretas, e depois você vai aplicar as leis de Newton, né? A segunda lei de Newton, que se tiver aceleração, força total é massa vezes aceleração, e se não tiver aceleração, né, o somatório de todas as forças tem que ser sempre nulo, ok? Então, a gente aplica as leis de Newton, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, ok? E mais outro. Um outro tipo de força é a força elástica, tá? Então, diferente da força de tração, a força elástica ela vai atuar em corpos que se deformam. Então, em molas, em elásticos, tá certo? Quando eu aplico uma força na mola, ela deforma, ela estica ou ela contrai, assim como está nessa figura aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma mola livre, aqui ela está comprimida, aqui ela está esticada, tá? E aí, quando eu comprimo ou estico a mola de um tamanho X, né? Eu preciso aplicar uma força nela que é proporcional a esse tamanho X. Então, quanto maior for a deformação X, maior é a força elástica, tá? A força elástica, ela atua sempre no sentido de tentar fazer a mola retornar ao seu estado livre. Então, se a mola está comprimida, a força elástica vai tentar fazê-la voltar para a posição inicial. Se a mola está esticada, mesma coisa, a força elástica vai tentar retornar a mola para a posição de equilíbrio, ok? A força elástica é igual a Kx, isso é dado pela lei de Hooke. O que é Kx? Né? O que é K? K é chamado de constante elástica da mola. Esse número, né, K, caracteriza se a mola é rígida, se a mola é maleável, né?
ela mede quanta força eu tenho que aplicar nessa mola para ela se deformar de cada unidade de comprimento. Então, o K, né, a constante elástica da mola, é uma característica da própria mola, ok? Então, nós temos essa expressão aqui, né, para o valor da força elástica, ok? Então, esses são, né, os tipos de força que a gente trabalha aqui. Nós ainda temos a força de atrito nesse material, tá? Então, quando que aparece a força de atrito? Então, eu tento aqui empurrar uma caixa, ó, e a força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento, né? Então, é uma força contrária ao movimento, ok? Por que ela aparece? Qual que é a origem da força de atrito, né? Se nós fizermos um zoom aqui nesse contato entre o bloco e superfície, né? Se a gente conseguir observar bem de perto o que está acontecendo aqui, nós vamos ver que as superfícies, elas não são perfeitamente lisas, né? Elas possuem aí, ó, irregularidades. E são essas irregularidades, né, que produzem, né, essa força de atrito, essa força contrária à tendência de movimento. Então, nós temos aqui, né, o valor da força de atrito. Ela se comporta de forma diferente quando o corpo está parado e quando o corpo está em movimento, tá? Quando o corpo está em movimento, essa força de atrito tem um valor fixo, que é igual à constante, que é chamada de coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal que nós vimos lá atrás. Esse coeficiente, ele também é um número que caracteriza o contato entre corpo e superfície. Então, se são superfícies muito rugosas, esse μ vai ter um valor mais alto. Se for superfícies mais lisas, né, o μ tem um valor menorzinho, tá? Ok. Então, aqui, né, tem algumas alguma coisa sobre a força de atrito, né? Aqui temos mais, aqui fala sobre como que a força de atrito comporta quando o corpo está parado, né? Ok? Então, quando o corpo está parado, a força de atrito tem um comportamento. Quando o corpo está em movimento, a força de atrito é fixa, né? Tem outro comportamento. Então, dá uma lidinha nesse material aqui, que é importante, ok? E fala aí sobre todos os tipos de forças, ok? Beleza. Depois disso, pessoal, dito isso, né, nós temos a nossa segunda parte, que é considerações sobre energia, tá? É bem difícil a gente encontrar um conceito, né, para energia. Então, a gente fala energia muitas vezes, né, no dia a dia, mas se eu for perguntar para você o que é energia, né, é uma coisa difícil de conceituar, tá? O que a gente tem que entender? Energia não é uma substância, né? Não é uma coisa que eu passo para outra pessoa, né? Que eu consigo palpar, que eu consigo pegar, tá? Então, não é uma substância. Energia é uma grandeza, né? É uma coisa que a gente pode medir e caracteriza o estado do corpo. Então, é um número que eu atribuo ao estado daquele corpo, daquele sistema. Se o sistema muda de estado, ou seja, se o sistema algum corpo que pertence a esse sistema muda de posição ou muda de velocidade, eu estou mudando o estado desse sistema, então eu atribuo um outro valor de energia, tá? Existem várias formas de energia, ok? Então, aqui, ó, nessa figura, eu representei algumas dessas formas, né? Então, por exemplo, a energia do sol, a energia do vento, né? Nós temos aqui usinas nucleares, né? Então, energia nuclear, tá? Então, nós temos algumas formas de energia. O que a gente pode pensar, né, sobre energia, que é a principal... A gente pode pensar que sobre energia, o principal conceito é o conceito de conservação, tá? A energia, ela é transformada de uma forma para outra.
e transferida de um objeto para o outro, mas a quantidade total é sempre a mesma. A gente pode pensar no seguinte: imagina que a gente tenha vários sistemas. Cada sistema tem um valor de energia. Mas se eu somar as energias de todos os sistemas, eu vou ter um valor total. Então, vamos pensar assim, ó, que ao invés de serem sistemas e cada sistema tem um valor de energia, imagina que são contas bancárias, tá? E cada conta tem uma quantidade de dinheiro, tá? Então, a gente vai pensar nessa energia como se fosse a quantidade de dinheiro que cada conta bancária tem. Nós podemos fazer transferências entre contas, né? Por exemplo, até transferências eletrônicas. Então, quando eu faço a transferência de uma conta para outra, uma conta reduz o valor de dinheiro e a outra conta aumenta, né? Mas se eu pensar qual é o total de dinheiro em todas as contas, eu vou ter sempre um valor constante. Então, é essa associação que a gente pode fazer sobre a conservação da energia, né? Então, nós temos vários sistemas, cada sistema tem um valor de energia e esses sistemas podem trocar, né? Ou seja, eu posso passar energia de um sistema para outro. E aí, a soma total, né, continua sendo constante. Aqui eu coloquei uma figura, né, onde nós temos algumas transformações de energia. Então, por exemplo, através do petróleo, né, aqui ele passa pela refinaria, né, vira gasolina e vai para os transportes, ok? Mas também nós temos outras maneiras da energia chegar até aqui nos transportes, né? Hoje em dia nós temos veículos elétricos, né? Então, olha lá, ó, através de energia elétrica, tá certo? E como que a gente pode gerar energia elétrica? De várias maneiras, né? Aqui no Brasil, a maioria da energia elétrica é gerada através de hidrelétricas, né? Então, através de, aqui, ó, energia hídrica, eólica, né? Através do vento, energia solar, né? Através de placas solares. Então, aqui são algumas transformações, tá? Eu coloquei aqui também o ciclo da biomassa, né? Então, são transformações de energia, né? Energia solar, a planta vai e faz a fotossíntese, né? Então, transforma essa energia do sol em outras formas de energia, e aqui nós temos um ciclo, ok? De forma que a energia vai sendo transformada, tá certo? Mas nunca destruída e nem gerada, ela é apenas transferida ou transformada, ok? Então, a energia, ela possui várias formas, tá? E ela pode ser convertida de uma forma para outra ou transferida de um corpo para outro, beleza? Algumas formas de energia nós vamos falar aqui agora sobre elas, tá? Então, uma forma de energia é chamada de energia cinética. Essa energia está relacionada com a velocidade do corpo, ok? Então, quanto mais veloz, quanto maior sua velocidade, maior sua energia cinética. Se o corpo está parado, ele não tem energia cinética, tá certo? A energia cinética de um corpo, ela pode ser medida através dessa relação que nós temos aqui, onde m é a massa do corpo, v é a sua velocidade, né? Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa quantidade ela é medida em joules, tá? Então, a unidade de medida de energia do Sistema Internacional de Unidades é o joule, ok? Mas nós temos outras unidades de medida que medem energia, né? Como a caloria, ok? Que equivale a 4,18 joules. Nós temos a caloria alimentar, que só aquela caloria que vem lá nos alimentos, né? Na verdade, a caloria alimentar são 1.000 calorias, ok? Então, ou também chamado de 1 quilocaloria, tá? Nós também medimos energia em quilowatt-hora, é a unidade de energia que vem na sua conta de energia elétrica, né? Então, lá na conta de energia informa quantos quilowatt-hora você usou no mês, né? Então, também é uma unidade medida de energia, ela vale 3,6 megajoule.
né? O mega é uma unidade que é 10 à sexta, ok? Beleza. Então, nós temos aqui algumas unidades de medida que são usadas para medir energia. Energia de qualquer forma, tá? Não só a energia cinética, ok? Então, energia cinética, quando o corpo está em movimento, ele tem energia cinética, dado por essa expressão aqui, mv²/2, beleza? Outra forma de energia é a energia potencial gravitacional. Toda vez que a gente fala de energia potencial, a gente tem que pensar que é uma energia que está relacionada com a posição do objeto com relação a algum ponto de referência. No caso aqui, o nosso nível de referência é o solo. Então, se o objeto está no solo, ele não tem essa energia potencial gravitacional. Aqui a sua energia é zero. Na medida em que ele se afasta do solo, né, ele vai adquirindo essa altura H, então ele vai adquirindo também energia potencial gravitacional. Então, a energia do corpo depende da altura, e ela é dada por essa expressão aqui, ó. A massa do corpo vezes a gravidade local, né, que no caso é 9,8, e vezes a altura que esse corpo está do solo. Tudo bem? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Tá certo? Vamos pensar assim, né? Imagina que eu ou você que vamos erguer essa bola, tá? E aí a gente já pode pensar em algumas transformações de energia, né? Quando nós ingerimos os alimentos, né? A gente consome, né? A gente passa a obter uma energia armazenada, né? E aí, essa energia, né, através de processos químicos, é capaz de nos fazer ser capazes, né, de, por exemplo, erguer essa bola. Então, a energia que eu estava armazenada em mim, eu usei para erguer essa bola. E aí, a bola agora está com essa energia dada por mgh. Então, vamos supor que para levantar essa bola eu gastei 10 joules de energia. Logo, agora ela possui aqui, ó, uma energia potencial gravitacional de 10 joules. Lembra lá da conta bancária? Uma energia que eu perdi, a bola agora, depois que eu ergui, ela ganhou. Ok? Beleza, então nós temos aqui o que significa cada termo desse, né? Massa, gravidade e altura, ok? Uma outra forma de energia potencial também, né, que também está relacionado com posição, é a energia potencial elástica, tá? Vamos pensar aqui nesse sistema massa-mola. Eu tenho uma mola que está acoplada a essa massa. Nesse ponto aqui, ela não está deformada, então nós chamamos essa posição de nível de referência, tá? Quando eu empurro esse bloco, eu estou exercendo uma força sobre ele, então nós dizemos que eu estou realizando trabalho. O que significa eu estar realizando trabalho? Eu estar transferindo uma energia que está comigo e agora eu estou colocando nesse bloco, tá? Então, quando eu empurro o bloco, eu forneço energia para ele. Eu gasto uma energia que está em mim e forneço para ele. E aí ele recebe essa energia sob forma de energia potencial elástica, tá? E ela vale quanto? K, lembra do K, da constante da mola, lá da força elástica, tá? Então, é o mesmo K, vezes a deformação ao quadrado, onde a deformação é o quanto que essa mola comprimiu ou distendeu, né, ou esticou. Então, vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a expressão para energia potencial elástica. Observe que quanto maior for essa deformação, maior a energia potencial elástica. Tá certo? Joia. Então, pessoal, nós podemos somar todas essas formas de energia que nós estudamos e chamar isso tudo de energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica do corpo é a soma dessas três modalidades. É a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, mais a potencial e mais as potenciais, né? Então, seja ela potencial gravitacional, quanto a potencial elástica. Então, a soma das três
me dá a energia mecânica, tá? Existem situações em que o corpo, ao receber energia mecânica, essa energia fica conservada, tá? A energia se conserva. Nós chamamos esse sistema de sistema conservativo, ou seja, não tem nenhuma força capaz de roubar, né, de dissipar essa energia mecânica do sistema. Então, quando o sistema é conservativo, é quando ele está livre de forças como forças de atrito, forças de resistência do ar, forças de viscosidade, ok? Então, quando o sistema está livre dessas forças, a energia mecânica se conserva. De que maneira? Imagina que eu tenho aqui uma pista de skate, tá? E essa pista não tem atrito. Claro que isso é uma pista ideal, né? Não existe uma pista sem atrito, tá? Mas primeiro eu vou colocar aqui a situação sem atrito e depois eu vou mostrar a situação com atrito, tá? Então, se não tem atrito, a energia total se conserva. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar esse rapazinho aqui, ó, aqui em cima. Nesse momento, ele tem energia mecânica? Tem, porque ele tem energia potencial. Você pode observar aqui ao lado no gráfico de barra. Por que ele tem energia potencial? Porque ele está a uma altura com relação ao solo. Deixa eu colocar aqui, ó, nós temos a opção de mostrar a altura, tá? Então, aqui é uma altura de 6 metros, por exemplo, ó, então ele tem energia potencial. Se eu soltar, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu solto, na medida em que ele desce, a energia potencial diminui ao passo que ele ganha velocidade. Então, a cinética aumenta. Olha lá. Ó. Aqui embaixo, toda a energia potencial foi transformada em cinética. Vamos observar no gráfico de barras. Então, aqui nós temos a conversão da energia cinética em energia potencial. Mas o que a gente pode observar é que a soma das duas se mantém sempre constante. Observe que a energia total não muda de valor, tá? Porque nós estamos observando aí que está havendo uma transformação de cinética para potencial, mas a energia mecânica, que é a soma das duas, permanece sempre a mesma. Então, esse é um caso onde há conservação da energia mecânica. Beleza. Quando nós temos atrito, o que acontece? Né? Imagina agora que a pista tem atrito. Atrito é aquela força de atrito, né? Que nós vimos no assunto passado, tá? A força de atrito é capaz de dissipar a energia mecânica. Ou seja, na medida em que o skate passa pela pista, nós temos a força de atrito, que é a força contrária ao movimento, e essa força realiza trabalho sobre o skatista de forma a retirar a sua energia mecânica, tá? Então, a força de atrito vai retirando, né? Dissipando a energia mecânica do skatista. E é isso que acontece, ó. Se eu coloco aqui ele na altura de 6, ele não consegue chegar na altura de 6 do outro lado, né? Porque a energia mecânica vai sendo dissipada. E ela vai sendo transformada em quê? Ela vai sendo transformada em energia térmica. Observe a energia térmica aumentando aqui. O que é energia térmica? Não tínhamos falado sobre isso, né? Quando o atrito realiza trabalho, né? Quando o atrito retira a energia mecânica aqui do skatista, há um aumento na temperatura aqui da superfície, né? Então, a energia mecânica ela é transformada em calor, ok? Então, calor é energia térmica. Então, a energia térmica é devido às temperaturas, né? Às variações de temperaturas dos corpos. Então, a energia mecânica ela vai sendo dissipada através do atrito e essa energia mecânica vai transformando em térmica, ok? Então, observe que a gente viu, né, várias transformações aí de energia, ok? Beleza.
Então, vamos agora, pessoal, para a nossa terceira parte, né? O nosso terceiro assunto, que são os fluidos, ok? Antes de passar para fluidos, lá no Fórum 2, nós também temos, né, questões relacionadas com a conservação da energia mecânica, tá certo? Então, nós temos no nosso fórum 3 partes. Então, uma parte a gente tem questões que trabalham a parte das forças, na segunda parte, questões que trabalham energia, e na terceira parte, questões que trabalham com a parte de fluidos. Então, vamos primeiro definir o que é um fluido, né? Um fluido é tudo que pode fluir, escoar, tá certo? Então, na verdade, os fluidos são todos os objetos que estão nos estados líquidos e gasosos, tá? Os sólidos não entram aqui dentro dos fluidos, tá certo? Então, todo fluido vai tomar a forma do recipiente. Se o fluido for líquido, né, ele vai alcançar lá a base do recipiente e ainda deixar uma parte livre. E se for gasoso, o fluido ele vai tomar todo o espaço do recipiente, certo? Ok. E aí, nós vamos primeiro falar do fluido em repouso e depois do fluido em movimento, tá? Então, para o fluido em repouso, nós precisamos aprender duas grandezas. Uma é a pressão. Pressão é uma grandeza que é definida por força sobre área, tá? Então, é a força que eu faço sobre a superfície dividido pela área de contato entre o corpo e a superfície. Imagina aqui o livro deitado e o livro em pé. Quando o livro está deitado, a área de contato dele é maior. E a pressão é uma grandeza inversamente proporcional à área. Então, quando eu aumento a área de contato, eu diminuo a pressão. Então, o livro deitado exerce uma pressão menor que o livro em pé, tá? Observe que o livro, os dois, né, tanto deitado quanto em pé, eles exercem a mesma força, mas não exercem a mesma pressão, tá? A pressão é inversamente proporcional à área, ok? Qual a unidade de medida que nós usamos para medir pressão, né? Já que é força sobre área, é Newton por metro quadrado. E o Newton por metro quadrado ele é chamado de Pascal. Então, a unidade de medida de pressão do SI, do Sistema Internacional de Unidades, é o Pascal. Existem outras unidades de medida de pressão, como o bar, o torr, o ATM, tá? E aí, vocês podem, né, se tiver interesse, pesquisar a conversão dessas unidades. Eu acho que no nosso material de referência tem, tá? Olha aqui essa comparação. Onde nós temos maior pressão sendo exercida, né? A pata do elefante sobre a superfície ou o salto bem fininho desse sapato elegante, né? Aqui a área de contato é bem menor. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Então, no sapato nós temos uma pressão bem maior, no elefante nós temos uma pressão menor. Na verdade, né, isso também vai depender da força, ok? Então, para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão, tá certo? Aqui, ó, nós temos aquele experimento da pessoa deitar numa cama de pregos. Por que aqui, né, a pessoa não é furada? Porque quando eu somo as áreas de contato de todos os pregos, eu obtenho uma área relativamente grande. E aí, quando eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Tá certo? Aqui nós temos o conceito de pressão atmosférica. Observe que ao redor da superfície terrestre, nós temos uma camada de gases, né? De ar, de vários elementos. E essa camada exerce uma pressão sobre nossas cabeças, tá certo? Então, isso é chamado de pressão atmosférica, ok? Então, a atmosfera exerce pressão sobre a superfície da Terra e sobre todos os corpos que se encontram na superfície, tá? A pressão atmosférica aqui a nível do mar, né, numa cidade aqui que está a nível do mar, ela é
aproximadamente 10.000 Pascal, né? 1 vezes 10 a 5. Esse 1 vezes 10 a 5 Pascal, ou seja, a pressão a nível do mar, nós chamamos de 1 atm, tá? Então, é outra unidade de medida de pressão. 1 atm, ou 1 atmosfera, são aproximadamente 10.000 Pascal. Observe que uma cidade que está lá nas montanhas, né? Ela, aqui, ó, nós temos uma pressão menor, tá? Então, imagina a camada de ar que está na cidade lá nas montanhas. A camada de ar é menor, né? Então, a pressão aqui é menor do que a pressão numa cidade a nível do mar, tá? Por isso que acontece aquele caso, né? Quando a cidade está numa altitude muito alta e você vai ter, por exemplo, um jogo de futebol, né? Existe a dificuldade dos jogadores que não estão acostumados com esse tipo de pressão. Porque quando a pressão diminui muito, é mais difícil, né? Tomar o fôlego, respirar. E aí existe essa dificuldade, né? Quando acontecem jogos de futebol ou de qualquer esporte em cidades que a pressão é baixa. A pressão é baixa quando a cidade tem uma grande altitude, tá certo? Outra grandeza, né, é a densidade. Nós vamos simbolizar pela letra D. Ela é dada pela massa do corpo dividido pelo seu volume. Ou seja, a massa é aquela grandeza que nós medimos quando nós pegamos o corpo e colocamos ele na balança, né? A massa é dada em quilogramas. E aí eu pego essa massa e divido pelo volume, que é o espaço que esse corpo ocupa. O volume é dado em metros cúbicos, em unidades do SI. Então, a densidade é a quantidade de massa num dado volume. Então, a densidade cresce quando eu tenho muita massa, tá vendo? Num dado espaço, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 1 centímetro cúbico de chumbo, de água e de madeira, né? Então, aqui, ó, o chumbo tem a densidade maior do que esses outros elementos, ok? E aí, eu tenho uma relação entre pressão e profundidade. Então, se eu tenho aqui um fluido qualquer, né? Qual a pressão num ponto que está uma profundidade H? Observe que a pressão nesse ponto é a pressão atmosférica. A pressão nesse ponto é a pressão de tudo que está em cima dele. Então, o que está em cima dele? A atmosfera, então é a pressão atmosférica, mais a pressão devido a essa camada de fluido em cima do ponto, tá? Essa camada H de fluido, ok? Então, essa camada H gera uma pressão aqui dada pela densidade do fluido, que é essa grandeza que a gente acabou de ver atrás, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes a profundidade, que é H. Então, quanto mais profundo a gente tiver aqui, ó, maior será a pressão, tá certo? A gente pode observar isso realizando esse experimento aqui, ó. Eu encho um recipiente de algum fluido, né? Pode ser água, e faço vários furos. Quanto maior a profundidade do furo, maior o alcance aqui, ó, que o fluido exerce, né? Porque tem maior pressão, tá? Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão, e a relação entre profundidade e pressão é dada por essa relação aqui. Aqui nós temos aquela figura tradicional, né, dos vasos comunicantes, indicando que quando nós estamos em pontos no mesmo nível, em pontos da mesma profundidade, nós temos a mesma pressão. Ok. Outro princípio, né, importante é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que uma pressão aplicada a um fluido no recipiente fechado é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, bem como as paredes do recipiente que o suportam. Então, se eu exerço uma força aqui, por exemplo, ó, se eu coloco, por exemplo, se eu aplico uma força aqui, essa força vai exercer pressão sobre o fluido e o princípio de Pascal diz que essa pressão vai ser transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. Então, aqui eu posso usar como aplicação a prensa hidráulica. Se eu estou aqui, ó,
se a pressão é transmitida para todos os pontos do fluido, eu posso dizer que a pressão desse lado é igual à pressão desse lado. E pressão nós vimos que é força sobre área, tá? Então, a força 1 dividido pela área 1 é igual à força 2 dividido pela área 2. Mas como a área 2 é muito maior que a área 1, então a força F2 também vai ser muito maior que a força F1, tá? Então, imagina que eu tenho aqui que equilibrar um carro, né? Então, esse é o princípio de funcionamento do macaco hidráulico, a prensa hidráulica, né? Como é que eu faço para erguer um carro aqui? Eu tenho que exercer uma força desse lado igual ao peso do carro? Não. Imagina que essa área é 10 vezes maior que essa. Então, essa força aqui, que é a força do carro, é 10 vezes maior do que a força que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, eu consigo equilibrar o carro exercendo uma força pequena. Por quê? Porque eu tenho essa relação de que, como as pressões são iguais, a razão é F sobre A desse lado tem que ser igual a F sobre A do lado de cá, ok? No nosso material, pessoal, que está lá, nosso material de referência, nós temos todo esse assunto, né, explicado. Então, aqui eu estou dando só uma passagem geral, ok? Mas onde você vai poder ler com calma, né, e entender melhor, é lá no material de referência. Então, importante consultar, tá certo? Outro princípio importante é o princípio de Arquimedes, que tem a ver com a força de empuxo. Sabe quando a gente pega uma pessoa, né, ou pega um objeto dentro de uma piscina, ele parece mais leve, né? Isso é devido à força de empuxo. É uma força que o fluido exerce sobre o corpo de baixo para cima, né? Aqui eu pus uma garrafa que está boiando, né? Por que ela está boiando? Porque tem uma força de baixo para cima equilibrando com o peso da garrafa que está de cima para baixo, né? Então, aqui nós temos um exemplo. A força gravitacional puxa essa pedra para baixo, enquanto o empuxo, né, exerce a força de equilíbrio para cima, tá? Qual que é o valor da força de empuxo? Essa pedra, quando eu coloco essa pedra aqui dentro, ela ocupa o espaço do líquido que estava aqui antes. Então, o líquido que estava aqui antes, ele vai ser deslocado, tá? E a força de empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado, tá? Então, o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado. E peso é massa vezes gravidade. Mas no lugar de massa, ó, nós podemos falar que massa, aqui ó, densidade é massa sobre volume. Se eu passar o volume para lá multiplicando, eu posso dizer que massa é densidade vezes volume. Então, no lugar de massa, coloca aqui densidade vezes volume. Então, a força de empuxo é dado pela densidade do fluido vezes a gravidade, vezes o volume desse fluido que foi deslocado com a presença do corpo aqui dentro. Tá certo? Ok, então aqui foi a parte dos fluidos em repouso, né? Agora, o fluido em movimento, né, chamado de hidrodinâmica, é um assunto bem complexo, tá? Então, aqui a gente só faz algumas considerações superficiais, ok? Dentro do estudo do escoamento, mas não é qualquer escoamento, é o escoamento laminar. Nós temos dois tipos, né, de escoamento, o laminar e o turbulento. Observe que o turbulento é bem caótico, né? Pensa aí, por exemplo, na fumaça de uma fogueira, essa fumaça subindo, né, de uma forma bem irregular. Então, esse caso nós não vamos tratar, tá? Nós vamos tratar quando o fluido, ele flui de forma bem comportada, né? Então, esse fluxo é chamado de escoamento laminar. Uma coisa importante a considerar é a equação da continuidade, tá? A vazão de um fluido através, por exemplo, aqui de um cano, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma mangueira ou de um vaso sanguíneo, tá certo? Então, o escoamento do fluido, né? A gente pode medir a sua vazão. O que é vazão? A vazão é o volume por unidade de tempo. Então, quanto volume atravessa aqui por unidade de tempo?
tá certo? Então, essa vazão é dado pela área vezes a velocidade, tá? E quando o escoamento é laminar, nós falamos que essa vazão é constante. Então, ao longo de todo esse trecho aqui, a vazão é sempre a mesma, tá? Então, como a vazão é área vezes velocidade, eu posso dizer que a área vezes velocidade nesse lado é igual a área vezes velocidade nesse outro lado. Então, o que que acontece, pessoal? Quando eu diminuo a área, igual aconteceu aqui, ó, quando A2 é menor que A1, para eu manter a igualdade, o que que tem que acontecer? O V2 tem que ser maior que V1. Então, quando eu diminuo a área, eu aumento a velocidade. Então, por isso que quando eu quero que a água, né, atinja um alcance maior aqui, ó, na mangueira, eu tampo a mangueira, né, a ponta da mangueira. Por quê? Porque quando eu tampo, eu diminuo a área. Quando eu diminuo a área, eu aumento a velocidade. Aqui nós temos um exemplo, né, de um vaso sanguíneo. E aqui a gente tem uma constrição, ou seja, a área diminui. Quando a área diminui, o fluxo sanguíneo aumenta, tá? A velocidade, né, do fluido aumenta, tá? Então, diminui a velocidade, aumenta a área. Diminui a área, aumenta a velocidade. Então, isso é chamado de equação da continuidade. Continuidade porque a vazão é sempre constante e vazão, volume por unidade de tempo, é igual a área vezes velocidade. Tudo bem? Outra coisinha que eu quero que vocês dão uma olhada, né? Lá no nosso material de referência é sobre a equação de Bernoulli, tá? Essa equação de Bernoulli, ela a gente deduz essa equação, né? Ela vem da conservação da energia, tá? E aí, na equação de Bernoulli, esse termo aqui, ele é sempre constante para qualquer trecho de um fluido que esteja fazendo escoamento laminar. Então, o que que fala aqui? Que se eu pegar aqui um ponto 1 em qualquer parte aqui desse trecho, tá? Vou pegar um ponto 1 aqui, nós podemos dizer que a pressão dele, P, mais meio de... Esse ρ aqui, pessoal, é porque às vezes a gente chama densidade de D, e algumas vezes a densidade vem com esse símbolo aí, que é uma letrinha grega que chama ρ, tá? Então, isso é densidade vezes velocidade ao quadrado, mais densidade vezes gravidade vezes altura. Esse termo aqui, ele é constante. Então, se eu pegar esse termo aqui para um ponto aqui em 1, ponto 1 aqui, ou se eu pegar esse termo para um ponto 2 aqui, né, os dois termos serão iguais, tá? Então, olha lá, ó, pressão em 1, meio da densidade vezes velocidade em 1 ao quadrado, mais densidade vezes gravidade vezes altura em 1, isso é igual a tudo isso no ponto 2. Então, P2 mais meio de densidade velocidade ao quadrado em 2, mais densidade vezes gravidade vezes altura em 2. Então, isso que diz a equação de Bernoulli. Então, com essa equação, a gente consegue prever algumas coisas. Então, se eu te forneço os dados do ponto 1, né, é possível você descobrir o que acontece no ponto 2, já que esse termo é constante, já que eles serão iguais. Tá certo? Ok, pessoal. Então, isso era o que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que tenha ajudado, né, a vocês agora acompanharem o material de referência e responder ao nosso fórum de discussão, ok? Então, até mais, até nosso próximo encontro.